Olá, pessoal! Como prometido para vocês, eu elaborei essa videoaula sobre redes neurais artificiais, que é uma aula bem prática que vai ajudar vocês a fixarem fixarem os conceitos, né, sobre redes neurais artificiais e vocês aprenderem a projetar uma rede neural artificial do tipo Perceptron simples. Então, esta aula é uma aula bem prática mesmo, então aquelas pessoas que não conseguiram entender, né, o funcionamento de um RNA do tipo Perceptron simples vão entender, eu espero que vocês entendam agora. Então, inicialmente eu fiz para vocês um roteiro, um pequeno roteiro, né? Inicialmente, nós vamos ver um problema bem simples, né? Um pouco semelhante com os problemas que nós vimos em na sala de aula. Em um segundo momento, nós faremos a conversão dos dados nominais para dados numéricos, né? Os dados da tabela. Em seguida, nós faremos a arquitetura da nossa RNA Perceptron simples. Depois, nós vamos relembrar um pouquinho dos componentes de uma RNA. E, finalmente, nós treinaremos, né, a nossa rede neural. No finalzinho, nós temos algumas referências, né, alguns livros que nós até mesmo já conhecemos. Então, pessoal, o problema, né, um problema bem simples, é de projetar uma rede neural artificial, né? E o nosso problema ele é bem simplesinho mesmo. Então, se nós temos uma tabela, certo? Nessa tabela, nós temos 8 indivíduos, né? Todos são representados como nominais, né? Dados nominais, e 2 classes. Alguns desses indivíduos são graduados ou graduadas, e outros são mestres ou mestras, certo? Então, assim, um problema que apresenta 8 exemplos, né? E 2 classes, né? Vendo isso como um pequeno conjunto de dados, certo? Então, e nós temos que projetar um RNA do tipo Perceptron simples para aprender a partir dos exemplos dessa tabelinha aqui, certo? Então, inicialmente, pessoal, vocês lembram que nós vimos em sala de aula que nós temos que fazer uma conversão dos dados nominais da nossa tabela para dados numéricos, certo? Mas como que a gente vai fazer essa conversão? Então, inicialmente, né, vamos ver, a gente sabe que com quantos bits consegue-se representar até 8 valores nominais. Então, nós sabemos que 2 valores nominais, cada um deles pode ser representados por um único bit, certo? Então, por quê? Um único bit, ou seja, um valor nominal vai ser 0 e o outro vai ser 1. Mas por que nós temos que fazer essa conversão dos dados nominais para dados numéricos? Porque redes neurais artificiais, elas só trabalham com números, certo? Com valores numéricos. Então, por isso que nós temos que fazer essa conversão. Então, 2 valores nominais, nós conseguimos representar eles com um bit. Um vai ser 0 e o outro vai ser 1. 4 valores nominais, né? Com 2 bits. Então, eu coloquei aqui 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. Porque, assim, quando no caso, o expoente, ele vai indicar a quantidade de bits que aqueles valores vão representar, certo? Então, no caso de 4 valores nominais, cada um deles vai ser representado por 2 bits, certo? Faz essa tabelinha verdade, que fica bem direitinho. No caso, o primeiro vai ser 0, 0, o outro 0, 1, o outro 1, 0 e o outro 1. E é o que nós queremos, né? Neste caso, né, é o que nós queremos, 8 valores nominais, cada um deles pode ser representado por 3 bits. Então, estão todos eles aqui, que é o que a gente precisa, né? Então, a gente conseguiu o que a gente queria. E assim por diante, né? Então, pessoal, após a conversão, ficou dessa maneira. Eu fiz essa tabelinha aqui para mostrar como ficou a conversão. Então, em ordem, né? Eu coloquei em ordem, né? Cada um dos indivíduos, né? No caso, cada um das pessoas da tabela vai ser representado por um valor numérico, né? Um valor binário, nesse caso. Inês 00, Joaquim 001 e assim por diante, né? E, no caso, a gente não pode esquecer também da nossa tabela, né? Da classe, né? Existem 2 classes, né? Que ou é graduado ou graduada, ou mestre ou mestre. Então, a gente pode
como a gente só tem dois valores nominais, né? Duas classes, a gente pode representar cada uma delas com um único bit. Uma vai ser 0 e a outra vai ser 1, né? Eu coloquei dessa maneira. Então, pessoal, após ter feito essa conversão, né, de dados nominais para dados numéricos, nós podemos obter essa seguinte tabelinha aqui. Nós obtemos a seguinte tabela, certo? Após essa conversão. Então, assim, a rede neural precisa de valores numéricos. O que nós fazemos? Nós podemos agora já projetar, né? No caso, criar, neste caso, né? Criar a arquitetura da nossa rede neural. Então, como a gente sabe que cada indivíduo, ou seja, cada entrada vai ser representada por 3 bits, então o que nós podemos fazer? Então, nosso perceptron simples, ele vai ter, na camada de entrada, ele vai ter 3 neurônios, né? 3 entradazinhas, né? Que é 1, 2, 3. Então, x1, x2, x3. Mas por quê? A gente já sabe, já vou falar mais uma vez. Porque cada um dos valores, né? Cada um dos exemplos são representados por 3 bits. Então, o que a gente faz? A rede neural do tipo Perceptron simples vai ter 3 entradas e uma saída, né? Uma saída por quê? Porque cada classe é representada por um único bit, né? Ó, um único bitzinho. Então, nós só teremos um neurônio na camada de saída, certo? Então, a gente já sabe a arquitetura, né? A gente vai ter as entradas, cada entrada vai ser multiplicada por um peso sináptico, tudo que a gente já viu em sala de aula. A gente vai ter que fazer uma soma, no caso, a soma do produto de cada entrada por cada peso sináptico equivalente, e no final somaremos com o produto entre o bias e o peso sináptico do bias, não é isso, pessoal? E o valor que a gente obter, no caso, o zinho aqui, ele vai ser, a gente vai aplicar, ele vai ser o domínio, no caso, da nossa função de ativação, certo? Que vai gerar uma saída. Ok, então, já estando feita a nossa arquitetura da nossa rede neural, a gente vamos relembrar alguns conceitozinhos que nós já vimos, né? Então, para poder começar a fase de treinamento. Então, alguns componentes que nós devemos lembrar da rede neural. A gente sabe que na rede neural do tipo Perceptron simples, nós vamos ter que ter um vetor com sinais de entrada, né? No nosso caso, nós temos um vetor que vão ser de 3 posiçõezinhas, né? E cada uma das nossas entradas vão ter 3 bits, né? Um vetor de pesos sinápticos, né? Que a gente vai ter que iniciar com qualquer valor, mas nós decidimos que nós vamos inicializar com 0, né? Lembram disso, acredito que vocês lembram. O bias, que a gente assumiu que ele vai ser 1 mesmo, que o bias a gente sabe que ele evita o aumento progressivo. O peso sináptico do bias, que a gente também vai inicializar ele com 0, certo? Pode inicializar com outro valor? Pode, mas vamos inicializar com 0, certo? Seguir o que a gente viu até agora. Após isso, nós temos a função combinador, que é aquele somatório, né? Que fica um somatóriozinho, que a gente vai realizar uma soma ponderada entre cada entrada, entre o produto de cada entrada e seu peso sináptico equivalente, e somaremos com o produto entre o bias e o peso sináptico do bias. A função de transferência, né, que nesse caso nós vamos utilizar nessa videoaula, nós vamos utilizar a função degrau, né, que é uma função linear, porém nós poderíamos utilizar qualquer outra função linear, assim como também funções não lineares, certo? Então, o cálculo do erro, a gente sabe, né, o ET, nesse caso o erro, ele vai ser a classe, como nós estamos trabalhando com aprendizado supervisionado, então vai ser a classe, o cálculo do erro vai ser dado pela diferença entre a classe desejada, né, que é a que está no conjunto de dados, e a classe predita pela rede neural. Depois, para poder ajustar os pesos sinápticos, nós vamos utilizar o algoritmo de aprendizado regra delta, certo? Isso em outros algoritmos de aprendizado existem, mas nós vamos utilizar a regra delta. E a gente vai assumir que a nossa taxa de aprendizado, o n estranho, ele vai ser 1. Ok, pessoal? Pronto, acho que está relembrado.
Então, pessoal, vamos começar o treinamento. Eu reorganizei aqui tudo para a gente começar a nossa fase de treinamento. Então, a gente já fez a arquitetura da nossa rede neural, do nosso perceptron simples, né? E para poder começar o treinamento, nós temos que escolher um dos exemplos do nosso conjunto de dados, certo? Então, assim, nesses exemplos, a gente tem os nossos 8 indivíduos, já está tudo já convertido, e suas classes equivalentes. Então, inicialmente, nós vamos escolher o exemplo 000. E ao escolher o exemplo 00, nós vamos ir substituindo na classe, né? Então, a gente inicializou, né? Já, voltando um pouquinho, nós tínhamos inicializado o vetor de pesos sinápticos, o bias é 1, né? A gente assume que é 1, o peso do bias é 0, certo? E a gente escolheu o exemplo 000. Então, a gente vai começando a substituir tudo na nossa rede neuralzinha. Então, substituímos as entradas, depois os pesos sinápticos de cada uma das entradas, o bias, o peso sináptico do bias, certo? E a gente vai começar agora o treinamento, certo? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Soma, faz a somazinha ponderada. Vamos lá. Então, inicialmente, a gente tem essa expressãozinha e a gente vai abrir ela todinha, né? A gente abre, vai ficar x1 vezes w1 mais x2 vezes w2 mais x3 vezes w3 mais o produto entre o bias e o peso sináptico do bias. Substitui tudo, né? Nesse caso, 0 vezes 0 mais 0 vezes 0 mais 0 vezes 0 mais o bias, que é 1, multiplicado pelo seu peso sináptico do bias. Certo? Então, a gente consegue o valor 0. Então, substitui, né, o uzinho pelo 0 e testa na função de avaliação. Então, assim, a gente sabe que a nossa função de avaliação, não, função de transferência ou função de ativação, ela é uma função do tipo degrau, certo? E a saída dessa função, ela vai ser 0 se o domínio, se nesse caso u foi menor do que 0, e vai ser 1 se u for maior ou igual a 0. Então, nesse caso, como u é igual a 0, a saída vai ser, né? Como u vai ser, a saída vai ser 1. Não é isso? Ó, g de 0, porque 0 é maior ou igual a 0. Então, a saída vai ser 1. O y vai ser 1, a saída da nossa rede neural. Então, pessoal, o que a gente faz? A gente já sabe que ela errou, né? Ela entrou com 0, com o exemplo 000, e ela deveria retornar a classe 0, mas ela retornou a classe 1. Mas, primeiramente, nós temos que fazer o cálculo do erro, certo? Então, o erro vai ser a classe desejada menos a classe que foi predita, né? Que foi encontrada pela rede neural. Então, a gente subtrai, né? A classe desejada, no caso, é 0. Subtrai da classe que foi predita pela rede, que é 1. E o erro vai ser menos 1. Então, o que, que nós fazemos? Nós, como o erro foi menos 1, nós vamos começar a aplicar. Vamos verificar. Porque, assim, quando o erro é 0, então a rede neural ela aprendeu aquele exemplo, né? Mas ela acertou, na verdade, né? Ela acertou aquilo. Porém, quando ela não é 0, então ela errou, né? Então, nesse caso, a gente vê se o erro foi igual a 0, a gente tem essa condiçãozinha, então a RNA acertou. E a gente ajusta os pesos sinápticos e escolhe outro exemplo. Porém, se o erro não for igual a 0, a gente faz o ajuste dos pesos sinápticos e continua neste exemplo, né, no caso 000, até que a RNA acerte. Né? Então, a gente sabe que ela errou, não é isso? E a gente vai fazer o ajuste dos pesos sinápticos, né, para poder tentar acertar esse exemplo. Então, a gente sabe que a gente utiliza a regra delta, né, o algoritmo de aprendizado para ajustar os pesos sinápticos é a regra delta, e a gente considera que a taxa de aprendizado vai ser igual a 1. Então, substituindo tudo, a gente vai atualizar cada um dos pesos sinápticos, tanto W1, W2, W3 e o peso sináptico do bias. Então, vamos atualizar o W1. Então, W1T1 recebe o W1 anterior, mais a taxa de aprendizado vezes o erro, vezes a entrada equivalente a W1, né? Que no caso está aqui, certo? Então, substituindo tudo, o peso sináptico anterior, né? Era 0, o W1 era 0,
soma com a taxa de aprendizado, vezes o erro, que é menos 1, vezes a entrada, que é equivalente, que é 0. Então, pessoal, vocês multiplicam, né? Nesse caso, 1 vezes menos 1 vezes 0, vai dar tudo 0, né? Por causa do 0. E somando vai dar tudo 0, né? Isso a gente atualiza o peso sináptico. Pintei de azul para que vocês percebam que ele foi atualizado, certo? Então, agora vamos atualizar o segundo peso sináptico, que é esse aqui. Então, o peso sináptico atual será igual ao anterior mais a taxa de aprendizado, que nesse caso é 1, vezes o erro, né? Isso, ó, vezes a entrada equivalente, né, a esse peso sináptico. Então, substituindo, ó, 0 mais 1 vezes menos 1 vezes a entrada equivalente, que é 0. E como ela é 0, multiplicando vai dar 0. E somando agora, nós temos que o peso sináptico vai ser 0. Pintamos também para indicar que ele foi atualizado. Agora, atualizamos o terceiro peso sináptico. Então, o que a gente faz? Soma o peso sináptico anterior, que é 0, mais a taxa de aprendizado, que é 1, mais o erro, que foi menos 1, mais, desculpa, não mais, mas vezes a entrada equivalente a esse peso sináptico, que no caso também é 0. Como é 0, multiplicando vai dar 0, e a gente somando vai obter 0. Então, atualizamos esse peso sináptico. Agora, vamos atualizar o peso sináptico do bias. Então, o peso sináptico atual do bias vai ser o peso anterior, né, que é 0, mais a taxa de aprendizado, que é 1, vezes o erro, que foi menos 1, vezes o bias, que é 1. Então, multiplicando vai dar menos 1, né? A gente sabe. E 0 menos 1 dá menos 1. Então, atualizamos o peso sináptico do bias. Então, após ter sido feita essa atualização, nós vamos treinar o exemplo novamente. Certo? Então, a gente colocou tudo novamente aqui, o Zinho voltou ao normal, porque a gente vai treinar novamente o mesmo exemplo, né? Porque ele errou, né? A rede neural, né? O perceptron errou. Então, ele tem que acertar. Então, ajustamos os pesos sinápticos e vamos começar tudo novamente. Então, vamos agora somar tudo, né? Fazer a nossa soma ponderada. A expressãozinha a gente sabe que é essa. Abrindo, ela vai ficar dessa maneira, né? Nesse caso. E substituindo, a gente vai ficar 0 vezes 0 mais, né? 0 vezes 0 mais 0 vezes 0 mais 0 vezes 0 mais 1, né? Que é o bias, né? Vezes menos 1, que é o peso do bias. Nesse caso, U vai ser igual a menos 1. Então, substitui lá em cima o menos 1 aqui. E vamos agora para a função de transferência ou de ativação. Então, g de menos 1, né? A gente utiliza a função de grau, né? Que escolhemos, né? E g de menos 1 vai ser igual, né? Nesse caso, a 0. Por quê? Menos 1 é menor do que 0, não é isso? Então, a saída vai ser 0. Então, substituímos aqui e a gente verifica. A gente já pode ver que ele acertou dessa vez, né? Mas, para a gente verificar se ele acertou ou não, nós temos que calcular o erro. Então, o erro, a gente sabe que é dado por essa expressãozinha, né? Bem simples. Então, qual é a classe desejada, né? A classe que está no conjunto de dados para este exemplo, né? Para 000, a gente sabe que é 0. Então, substitui 0. Menos a classe que foi predita pela rede neural. Ela aprendeu que é 0, né? Então, 0 menos 0 dá 0. Então, avaliando o erro, a gente vai ver. Se o erro for igual a 0, então a RNA acertou. Então, nesse caso, a nossa RNA acertou, não é isso? E nós agora, mesmo ela acertando, nós temos que ajustar os pesos sinápticos e escolher um outro exemplo, né? Quando ela acerta, a gente ajusta os pesos sinápticos e escolhe um outro exemplo. Então, vamos lá ajustar os pesos sinápticos, né? Pintei até de verdinho aqui para indicar que ele aprendeu esse e a gente tem que partir para outro. Então, vamos ajustar os pesos sinápticos. Então, a gente tem a nossa regra delta, né? O nosso algoritmo de aprendizado regra delta, para poder atualizar os pesos sinápticos. E vamos atualizar de W1 até o WT. Então, W1. Então, vamos pegar W1 atual, vai ser o W1 anterior, que é 0, né? Mais a taxa de aprendizado, que é 1, vezes o erro, que agora foi 0, não é isso?
vezes a entrada equivalente, né, x1, né, no caso, desse peso sináptico. No caso é 0. Então, multiplicando dá 0, somando vai dar 0. Então, atualizamos, né? Pintamos de preto agora, tá? Vocês receberam para indicar que atualizou. Agora, vamos atualizar o peso sináptico 2, certo? Então, o peso sináptico atual, né? O W2 atual vai ser o W2 anterior, que é 0, mais a taxa de aprendizado, que é 1, vezes o erro, que é 0, vezes a entrada equivalente a esse peso sináptico, que é 0. Multiplicando, né, essa parte vai dar 0 e somando vai dar 0, certo? Então, a gente pintou de preto para indicar que ele atualizou, certo? Então, passando para o terceiro peso sináptico, o W3. W3 vai receber, né, vai ser igual a W3 anterior mais uma vez a taxa de aprendizado, que é 1, vezes o erro, que é 0, vezes a entrada equivalente a esse peso, que é 0. Multiplicando dá 0, somando dá 0, e a gente atualizou. Pintou de preto também, como vocês podem ver. E agora, para finalizar, né, esse ajustamento dos pesos sinápticos, nós vamos atualizar o peso sináptico do bias. Então, o bias atual ele vai receber o bias anterior, que é menos 1, mais a taxa de aprendizado, que é 1, vezes o erro, que foi 0, vezes a entrada equivalente a esse peso sináptico, né, que no caso foi o próprio bias, que é 1, multiplicando, tem um zerinho aqui, multiplicando essa parte, vai dar 0, e somando, a gente tem que o peso sináptico do bias continua sendo menos 1, né? Então, a gente pintou aqui também, né, para indicar que houve a atualização. Certo, pessoal? Então, e agora nós temos que escolher um outro exemplo. Qual exemplo nós vamos escolher agora? Então, pessoal, dependendo de como você implementa, né, falando computacionalmente, né, o algoritmo do Perceptron simples, dependendo de como você implementa, você pode implementar, por exemplo, para ele ir treinando na ordem, né, ou aleatoriamente, escolhendo os exemplos aleatoriamente. Então, eu prefiro escolher aleatoriamente. Eu vou escolher o exemplo 001, certo? Que esse exemplo ele é classificado como 1, não é isso? Então, a gente já substituiu aqui, vocês podem ver, né? A gente substituiu aqui 001 e aqui também no vetorzinho de entrada 00011, né? Então, 011 aqui também já substituímos. E o restinho que já havia já continua na rede neural, não é isso? Então, escolhemos esse exemplo. E agora nós vamos começar o treinamento, né? Treinar a rede para esse exemplo. Então, primeiro o que a gente faz? Faz o somatório, certo? Eu gosto de abrir aqui para vocês verem, né? Fica mais fácil. E agora a gente começa a multiplicar. Já botei tudinho pronto, né? Então, de cima, né? Começa aqui de cima. 0 vezes 0, né? Mais 1 vezes 0, mais 1 vezes 0, mais o bias vezes o seu peso sináptico, que é 1 vezes menos 1. Então, somando tudo, a gente vai obter menos 1, né? Isso porque tem 0, 0, 0, né? Vai dar tudo 0. E no final vai ficar 1 vezes menos 1, que vai dar menos 1. Então, substitui aqui, certo? O menos 1zinho aqui. E aplica a função de transferência ou de ativação, que é a nossa função de grau, certo? Então, assim, g de menos 1 vai ser quem? Vai ser 0, né? Por que vai ser 0? Porque menos 1 é menor do que 0. E a gente substitui na rede. Então, o que a gente faz? Verifica, né? A gente já vê que ela errou, né? Porque se ela tem essa entrada 0, 1, para acertar, ela teria que retornar 1 aqui. Como ela errou, a gente tem que fazer o cálculo do erro, né? Para poder verificar se ela errou ou não. É a maneira que a gente vê computacionalmente falando, se ela errou ou não. Então, a classe que ela deveria, a classe como é aprendizado supervisionado, né? Então, assim, esse exemplo aqui, ele é classificado como 1, né? Isso que a classe é desejada, menos a classe que foi predita pela rede, que ela prediziu 0, né? Eu posso falar assim, prediziu, nem sei, mas ok. Ela classificou, digamos. Então, 1 menos 0 vai dar 1. E a gente vai para a nossa avaliaçãozinha, né? Se a gente sabe que se o erro for igual a 0, então ela acertou. E caso contrário, ela errou, né? Nesse caso, a nossa RNA errou. Certo? Então, o que nós temos que fazer?
ajustar os pesos sinápticos e continuar neste exemplo, né, no 0, 1, 1, até a RNA acertar. Então, vamos ajustar os pesos sinápticos. Então, utilizando a regra delta, certo? E vamos lá atualizar um por um, né, na ordem. Vamos atualizar o W1. Então, o W1 atual, ele vai receber o W1 anterior, que é 0, mais a taxa de aprendizado, que é 1, mais o erro, que é 1, né? Dessa vez o erro foi 1, vezes a entrada equivalente ao peso sináptico W1, que no caso é 0, né? E multiplicando vai dar 0, somando tudo vai dar 0. Então, atualizou, eu pintei aqui para mostrar para vocês que atualizou. Passamos agora para atualizar o segundo peso sináptico. Então, o W2 atual vai ser igual ao W2 anterior, que é 0, mais a taxa de aprendizado, que é 1, vezes o erro, que foi 1, e vezes a entrada equivalente a esse peso sináptico, que é 1. E esse peso sináptico vai ser atualizado para 1, não é isso? Ó. E a gente pintou aquele, ok? Vamos atualizar o W3 agora. O W3 recebe, a W3 atual vai receber o W3 anterior, que é 0, mais a taxa de aprendizado, que é 1, vezes o erro, que foi 1, vezes a entrada equivalente a esse peso sináptico, que é 1. Então, multiplicando vai dar 1 e somando vai dar 1. Então, atualizamos, pintamos aqui também, de azul. Vamos agora, para finalizar, atualizar o peso sináptico do bias. Então, o peso sináptico do bias atual vai ser igual ao anterior, que é menos 1, né? Mais o erro, mais a taxa de aprendizado, que é 1, vezes o erro, que é 1, vezes o bias, que é 1. Não é isso? Então, multiplicando, a gente sabe que dá 1, e somando, a gente vai dar 0. Então, atualizamos o peso sináptico do bias para 0. E a gente agora, né, como a rede errou, né, na primeira tentativa, vamos começar o processo novamente, né, de treinamento. Não treinamento, mas de execução, né? Vamos lá. Então, começamos tudo de novo, né? Realizar o somatório, não é isso? E o que a gente faz? Abre a expressãozinha, tudinho, direitinho, para ficar mais fácil. E substitui, né? Eu gosto de fazer assim, vou pegando e vou multiplicando e somando. 0 vezes 0, nesse caso, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1 aqui embaixo, mais bias vezes o seu peso sináptico, que é 0. Então, somando tudo isso, né, vai dar 2, né? Porque aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 mais 1, 2. O U vai ser igual a 2, né? Que é o domínio da nossa função de transferência. E agora vamos aplicar a função de transferência, né? Para identificar qual vai ser a saída nesse momento. Então, como U é igual a 2, a saída da nossa função de transferência vai ser 1, né? Porque 2 ele é maior ou igual a 0, então, e não é menor que 0. Então, a saída vai ser 1. Então, substituindo, né, a gente agora percebe, já vê de cara que, dessa vez, a RNA acertou, né? Isso, pessoal. Mas, mesmo assim, temos que calcular o erro, né? Isso porque, computacionalmente, ele verifica se a rede errou, se o perceptron errou ou não, por meio do cálculo do erro, que é bem simples, é dado por essa expressãozinha, né? Que é a classe desejada menos a classe que foi predita. A classe desejada é 1, como a gente sabe, e a classe que foi predita é 1. Dessa vez ele prevê 1. Subtraindo, nós obtemos 0 e agora avaliamos, né? Como o erro foi igual a 0, então a nossa RNA, né, do tipo perceptron simples, acertou, né, pessoal? Mesmo assim, nós temos que ajustar os pesos sinápticos, né, e escolher outro exemplo. Okay? Então, vamos fazer os ajustes do peso sináptico. Então, vamos atualizar. Então, vamos começando com o W1, né? Recebe o W1 anterior, que é 0, mais a taxa de aprendizado, que é 1, vezes o erro, que dessa vez foi 0, vezes a entrada equivalente a esse peso, que é 0, multiplicando dá 0, somando dá 0, e a gente atualizou e pintou de preto novamente. Atualizando o W2, né? O peso sináptico W2. W2 atual vai ser o anterior, né? Que é 1,
mais a taxa de aprendizado, que é 1, mais o erro que foi 0, desculpa, não mais, mas vezes o erro que foi 0, vezes a sua equivalente, que é 1. Então, pessoal, multiplicando vai dar 0, né? E somando vai dar 1. E então, atualizamos, pintamos de preto para mostrar que ele foi atualizado, ajustado, não é isso? E agora vamos atualizar o W3, o peso sináptico W3. Então, o W3 atual vai ser igual ao anterior, que é 1, né? Mais a taxa de aprendizado, que é 1, vezes o erro, que é 0, vezes a entrada equivalente a esse peso, que é 1, não é isso? Multiplicando, a gente sabe que vai dar 0, somando vai dar 1. Então, pintamos para atualizar, certo? E, para finalizar, vamos atualizar o peso sináptico do bias, né? O bias recebe, né, vai ser igual a 0, né, que é o bias anterior, né, que foi 0, mais a taxa de aprendizado, que é 1, vezes o erro, que é 0, vezes o bias, que é uma entrada também, né, é 1. Então, multiplicando dá 0, e o peso do bias continua sendo 0, ok? Então, pintamos só para mostrar que ele atualizou, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que escolher um outro exemplo, né? Porque ele acertou, pintamos de verde aqui, certo? E, pessoal, a gente não vai treinar todos os exemplos dessa videoaula. Eu poderia fazer isso, mas se eu fosse fazer isso, essa videoaula ia ficar enorme mesmo. Então, eu treinei só com esses dois exemplos, né? Para que vocês fixem, né? Saibam ou lembrem como faz isso, ok? E se deem bem na prova. Então, vocês podem continuar se vocês quiserem, né? Eu posso escolher outro exemplo? Posso sim. Posso continuar a videoaula? Posso sim, mas para não ficar uma videoaula bem extensa, bem cansativa, não vai dar para fazer. Mas mesmo assim, vocês conseguem, acredito que por tudo que a gente acabou de ver até agora, vocês conseguem pegar o macete, digamos assim, né? De como executar, não é isso? Então é bem simples. O que a gente tem que fazer? Inicialmente, só para dar uma relembrada mesmo, ok? Você tem que escolher um exemplo, né? Escolhe um exemplo desses e você faz todo aquele processo, né? Faz a soma ponderada, né? Isso. Depois avalia com a função de avaliação, né? A função de avaliação não, a função de transferência ou de ativação, que vai gerar a saída, né? Isso. E você já vai poder ver se vai estar acertando ou não, mas mesmo assim vai ter que calcular o erro, né? Isso. Então, primeiro, soma, aplica na função de transferência, né? Isso, calcula o erro. Se o erro for igual a 0, acertou. Se não, ele errou, é bem óbvio, né? E a gente tem que atualizar os pesos sinápticos sempre, não é isso? Sempre temos que atualizar esses pesos sinápticos para ir treinando até acertar. Ok? Então, pessoal, acredito que vocês... É isso, né? Nossa aulinha de redes neurais. E eu tenho algumas referências aqui, né? São umas poucas referências dos livros que eu utilizei, né? Para poder... que foi o livro de Data Mining, né? Que é o Introdução a Data Mining, né? E o de Facelli et al., né? Que é esse Inteligência Artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina. Então, espero que vocês tenham entendido e relembrado o que nós vimos em sala de aula. E eu desejo a vocês uma boa prova, ok? Então, bons estudos mesmo. Acredito que só que vocês vão conseguir relembrar e fixar como realiza esse processo, né? Como projeta uma rede neural artificial do tipo Perceptron simples, certo? E vão conseguir fazer uma boa prova. Então, tá. É isso por enquanto. E esperem só um pouco, eu ainda tenho uma aula de árvores de decisão para vocês, ok? Então, um abração. Nos vemos na aula de árvores de decisão. Tchau!